Olá, bem-vindo de volta. Esta semana foi empolgante para mim e minha família, pois minha irmã deu à luz. Decidi fazer um bolo de revelação de gênero. Então ela teve um menino, mas ela realmente não descobriu o que estava esperando, o que tornou tudo muito emocionante para todos nós. Mas, em geral, os bolos de revelação de gênero são geralmente dados em chás de bebê ou antes do nascimento do bebê para informar a OS pais qual é o sexo do bebê. Então, alguns colorem esponjas para bolos de revelação de gênero. Mas você sabe que prefiro manter o mínimo de coloração. Então, eu vou apenas com uma esponja de baunilha normal, creme de manteiga de baunilha e então a parte do gênero, virado recheio surpresa. Então, o que eu tenho aqui é uma mistura de chocolates azuis. Agora, algumas pessoas também gostam de usar confeitos, que eu já usei antes. O fato é que confeitos não são tão gostosos para comer e o chocolate é um pouco mais agradável. Então pensei em escolher um chocolate azul, mas você pode preenchê-lo como quiser. Iniciarei, conforme mencionei, cortando minha esponja de baunilha de 6 polegadas em 4 partes iguais. E o que vou fazer é usar um cortador redondo pequeno e cortar o meio de cada um. Agora, os centros das camadas do meio você pode comer ou simplesmente jogar fora ou fazer o que quiser com eles. Mas os centros de cima e de baixo eu quero guardar e cortar ao meio. Então cortei esses ao meio, agora posso colocá-los de volta nas camadas de cima e de baixo. E antes de começar a preencher com creme de manteiga, vou usar minha calda simples de baunilha e embeber os bolos. Como sempre, tenho minha plataforma giratória, um pedaço de pano úmido para a base do bolo não deslizar e uso um pouco de creme de manteiga para o bolo ficar firme. E vou continuar com a minha primeira camada de bolo e pressioná-la firmemente. E então eu tenho aqui o meu creme de manteiga de merengue suíço e vou aplicar uma camada, mas evitando o centro onde eu cortei, pois é onde os chocolates ficarão. Então vou começar com um anel ao redor do centro para facilitar e depois seguir a partir daí. E vou usar minha espátula para espalhar isso bem e deixar plano. E não importa se o creme de manteiga está saindo das bordas, porque podemos corrigir isso quando estivermos fazendo a cobertura de migalhas. Mas o que você quer é que o centro esteja livre de creme de manteiga. Então, eu vou apenas dar uma volta e raspar qualquer excesso de creme de manteiga do centro. Próxima camada de bolo e mais creme de manteiga. Espalhe isso. E mais uma vez limpe o centro. Repita uma última vez. Então você pode ver que o centro está completamente limpo. Agora vou colocar a última camada, mas vou remover o centro dela. Garanta o alinhamento de todas as camadas. E agora vou preencher o centro com os chocolates azuis. Ops! Tem um chocolate escapando. E agora vou colocar a peça central de volta. Então o recheio está bem seguro e esperamos que quando você cortá-lo, todo o recheio saia e revele o gênero. Vou cobrir com migalhas, como de costume, qualquer bolo. O creme de manteiga que saiu do lado de fora é o excesso que posso usar para a cobertura de migalhas, mas vou colocar um pouco mais no topo. E espalhe para cobrir todo o bolo. Então, vou usar minha espátula para alisar o topo e quase empurrar esse creme de manteiga para a borda. E agora vou usar meu raspador lateral para raspar o excesso de creme de manteiga.
Então, estou limpando minha espátula para limpar os cantos agora, com um movimento rápido e limpo todas as vezes, de fora para dentro. Então, a camada de migalhas está pronta e vou colocar isso na geladeira até que esteja bem firme, então cerca de 20 minutos. Agora, apenas uma dica. Todo o excesso de creme de manteiga que você acabou de raspar da sua camada de migalhas, infelizmente você vai ter que descartar e usar creme de manteiga fresco que eu não usei, por exemplo, para a próxima camada. Porque, obviamente, isso tem migalhas, e você não deseja migalhas na segunda camada. Por outro lado, você tem esses pedaços extras de bolo para beliscar. Vou colocar isso na geladeira e depois seguir com a segunda camada. Então a camada de migalhas está bem firme. No caso de bolos de revelação de gênero, o gênero não deve ser revelado por fora, pois a surpresa está no interior. Então algumas pessoas gostam de decorá-lo tanto em rosa e azul, ou uma cor neutra, seja com listras nas laterais ou com feitos de cores diferentes. Mas o que eu vou fazer é realmente cobrir a coisa toda em branco e depois apenas aplicar um pouco de creme de manteiga texturizado em azul e rosa por fora. E depois finalizar com uma vela de isomalte. Então é bastante abstrato e simples, mas novamente a emoção vem quando cortamos mais tarde. Então o que eu vou fazer? Eu tenho algum creme de manteiga extra já no meu saco de confeitar, então vou usar isso para aplicar por fora. E eu normalmente não aplico uma segunda camada de creme de manteiga com um saco de confeitar. Mas como já estava aqui, eu poderia muito bem usá-lo. E agora vou envolver todo o bolo nessa fina camada de creme de manteiga. Cobri todo o bolo com creme de manteiga. Agora focarei em ter um topo plano, lados retos e cantos afiados. Então, vou começar pelo topo primeiro, apenas girando e achatando. E estou usando a forma da minha espátula para obter essa superfície realmente plana. E eu tenho uma tigela extra de creme de manteiga aqui, no qual eu posso raspar, porque este creme de manteiga não tem mais migalhas. E só para garantir que está bem liso, vou passar o raspador por cima bem de leve. Isso garante um topo bem uniforme. E agora vou passar o raspador lateral e alinhar os lados. Então, o que vou fazer é deixar os cantos assim e depois raspar quando estiver novamente no freezer. Como não estou fazendo uma calda, quero que os cantos superiores sejam o mais nítidos possível. Então, quando estiver satisfeita com as laterais, deixe nesse estágio, coloque de volta no freezer por 10 minutos e depois vou cortar os cantos. Portanto, esse truque só funciona com a manteiga totalmente firme, então é melhor colocá-la no freezer. Agora eu tenho uma faca aqui e o que vou fazer é simplesmente cortar suavemente a cobertura de manteiga ao redor dos cantos. Você pode literalmente levantá-la e isso cria um canto realmente afiado. E então eu gosto de arrumar o topo apenas passando muito suavemente e mais uma vez ao redor da borda. Agora isso está bastante reto e afiado. Então, o que vou fazer como parte do design é colorir um pouco de buttercream de rosa e azul e vou fazer isso enquanto o bolo ainda está frio. Apenas aplico uma pequena quantidade de buttercream na minha espátula e apenas espalho pequenas quantidades sobre a superfície. Então eu estou indo para cima e para o lado e depois o mesmo em rosa.
E o creme de manteiga está solidificando bastante rápido porque está muito frio. E você pode passar muito suavemente e criar textura. Vou fazer um pouco em cima apenas para continuar o design. Então eu optei por um design um pouco abstrato. Você pode continuar isso em toda a volta do bolo. Você pode colocá-lo no freezer para criar mais camadas, mas vou deixá-lo assim e continuar com a vela de isomalte, que vai ficar no topo para finalizar o bolo. Então, nessas duas panelas, derreti um pouco de isomalte. Agora, o isomalte é um açúcar falso e tudo o que você precisa fazer é aquecê-lo no micro-ondas ou em uma panela e ele basicamente se dissolve em um líquido transparente. Então, a vantagem do isomalte é que ele não queima, ou pelo menos é muito difícil de queimar, diferente do açúcar que inflama facilmente. E também se mantém muito bem por dias a fio. Se fizer decoração com açúcar, ela se dissolve com a umidade do ar enquanto o isomalte persiste. Então, o que eu tenho em preparação é um tapete de padrão selado e um copo, e basicamente vou moldá-lo sobre o copo. Mas antes de fazer isso, vou colorir duas dessas panelas em azul e rosa. Agora, se eu colocar as cores diretamente lá, sem dióxido de titânio, ainda assim ele colore, mas fica transparente, então o dióxido de titânio dá a ele uma aparência mais opaca. Então eu vou apenas salpicar um pouco em cada uma dessas panelas e misturá-lo no isomalte. E ele passou de um líquido transparente para um líquido branco. E agora vou colorir um de azul, uma pequena quantidade de corante alimentar em gel. E o outro de rosa. Estou usando duas panelas para obter dois tons, mas é possível fazer em uma. É necessário trabalhar rápido com o isomalte, pois ele pode endurecer. Caso endureça, pode ser reaquecido no fogão. Importante mantê-lo líquido antes de despejá-lo na esteira. E isso é basicamente um pequeno experimento porque eu nunca fiz um de dois tons antes. Mas o que vou fazer é despejar o rosa de um lado e o azul do outro, diretamente ao lado, e então movê-lo um pouco para torná-lo um pouco maior e ele já começará a desacelerar porque esfria bastante rápido. Depois pegue o copo e molde-o por cima e então fixe-o com algumas prendedores apenas para mantê-lo no lugar. Já tenho algumas gotas caindo. E vou deixar assim por bons 5 minutos até que pare de pingar e se fixe. Agora, na verdade, não demora tanto para endurecer, mas ainda estará quente. Então quero que esfrie antes de desenformar, caso contrário, há o risco de mudar de forma. Agora isso está pingando um pouco demais, então posso apenas pegar isso e então posso cortar. Então é o momento da verdade. Eu vou apenas remover as varetas. Retire cuidadosamente da xícara. Bem aconchegante. E então o fosco deve sair muito facilmente. Isso parece muito legal. Estou realmente feliz que deu certo. E continuou com esse tema abstrato que eu estava buscando, então acho que é a cobertura perfeita para um creme de manteiga abstrato como eu fiz. E agora é só uma questão de colocar em cima do bolo. Gosto muito desse design de bolo de revelação de gênero. A decoração é bastante simplista, mas tem um toque abstrato e o foco está no rosa e no azul. E claro, só resta uma coisa a fazer, e é cortá-lo para revelar o gênero. Então eu pensei que o recheio realmente se espalharia por todo o lugar, mas meio contente que não ocorreu, pois uma vez usei confeitos e eles se espalharam por todo o lugar. Então você pode ver que é azul por dentro, o que indica que é um menino. Todos estão felizes. E o bolo também parece absolutamente delicioso. Então espero que tenha apreciado este tutorial.
Mais tutoriais estão a caminho. Mas enquanto isso, por favor, inscreva-se no meu canal, curta este vídeo e ative o botão de notificações para ser notificado sempre que um novo vídeo estiver ao vivo. Espero que tenha gostado. Nos veremos em breve.